Exaltado seja a soberania, a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. Que nós possamos agradecê-lo sempre no nosso viver diário. Esse pequeno estudo, eu falarei um pouco sobre a nossa obediência à palavra, ao Santo Espírito. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, exaltado seja a santidade do Senhor, meu Pai. Glórias e honra, poder e majestade seja dado à sabedoria infinita do Santo Espírito, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 6. São estas as recomendações nas 7 cartas do livro do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito tem a nos dizer. Tudo que o diabo precisa na vida de um homem, de uma mulher, é apenas que estes sejam desobedientes. Quando nós não damos ouvido às verdades, nos tornamos presas fáceis nas garras do diabo. É tudo que o diabo precisa. É que os senhores não ouçam a voz do Santo Espírito, as verdades do Santo Espírito. Existem pessoas que acham que estão fazendo muito, mas estão em desobediência ao Santo Espírito. Semeiam muito e colhem pouco, porque estão em desobediência à palavra, ao Santo Evangelho. Então, jamais podemos esquecer que o diabo quer é que nós sejamos desobedientes, não ouvimos as grandezas do Santo Evangelho. Estes estudos que eu tenho editado aqui, tenho me esforçado para escrevê-los, que não é fácil. São todos sobre a direção do Santo Espírito, sobre as orientações do Santo Espírito. Eu não tinha pretensão nenhuma de estar editando conteúdos para a internet. Mas o pouco que eu tenho feito aqui, isto é para a glória do Senhor e sobre a direção do Santo Espírito. Eu não sou nenhuma atração, aqui eu não faço, senhores, rir, não conto piadas, experiências não verdadeiras, porque a atração nesse canal é o Santo Espírito. Eis o porquê o número de visualizações é bastante baixo.
Porque quem tem que atrair os senhores para este canal, para estes estudos, é o Santo Espírito. Não é as minhas aparências, a minha voz, experiências, isso jamais. Existem inúmeros canais por aí em que os editores perderam a visão do reino. Eles não têm visão celestial. Estão pregando o evangelho por dinheiro. O combustível para eles continuarem pregando, falando, é o dinheiro. E se acabar esse combustível, eles acabaram totalmente. Então vejam, senhores, são canais de pessoas que perderam a visão do reino. E eu posso falar, eu já tive esta experiência de andar em desobediência ao Santo Espírito. Semeava muito, colhia pouco ou não colhia de espécie de jeito nenhum. Sempre atribulado, endividado, muitas vezes enfermo, porque estava em desobediência à palavra, à voz do Santo Espírito. E estas recomendações do Santo Espírito nas 7 cartas do Apocalipse, elas são bastante verdadeiras. Quem tem ouvido, ouça o que o Santo Espírito tem a nos dizer para a nossa edificação espiritual. E o meu conselho, se não quisermos vivermos atribulados, muitas vezes endividados, de um lado para o outro, conforme eu vivia. Chegava em um ministério, faz isso, faz aquilo outro, nada dava certo. Chegava no outro, essa doutrina aqui é assim, assim, não resolvia. Chegava no outro, olha, tem que devolver o dízimo, isso, faz aquilo outro, também não dava certo. E quando eu me propus em obedecer a voz do Santo Espírito, a minha vida mudou totalmente. É o que eu tenho a passar para os senhores. Quando dermos ouvido à voz do Santo Espírito, o Santo Evangelho, não interpretado por aqueles que querem tirar proveito do mesmo. Quando ouvimos a voz do Santo Espírito, a sua inspiração no Evangelho, a nossa vida muda totalmente. Não são poucos líderes atribulados, depressivos, com grandes problemas familiares, que nem eles mesmos resolvem, sabem resolver. Por quê? Os pastores estão em desobediência ao Santo Espírito. São desobedientes. Não querem darem ouvidos à voz do Santo Espírito. Não querem dirigir o seu ministério sobre as orientações do Santo Espírito. E aí vejam, senhores, estão sempre atribulados, problemas na família que nem eles mesmos resolvem, os membros
depressivos, reprisarei tantas vezes. Aqueles que quiserem viver atribulados nesta vida, semear muito, colher pouco, ficar andando de um lado para o outro, não ter lugar em nenhum ministério, é só desobedecer o Santo Evangelho, a voz do Santo Espírito. E os homens dentro das igrejas, eles decidiram de vez abandonar, a não ouvir a voz do Santo Espírito. E estas doutrinas que os senhores estão vendo aí dentro das igrejas são doutrinas dos desobedientes. É como colocar freio na boca de um animal que não quer obedecer. Assim são estas doutrinas. Porque estes ministérios, estes pastores, estão em desobediência ao Santo Espírito. E não adianta vivermos em desobediência ao Santo Espírito na prática desta ou daquela doutrina. É o que os senhores precisam compreenderem. Se o líder, os pastores, não estão de conformidade com o Santo Espírito, estão em desobediência ao Santo Espírito. Quando o Santo Espírito fala, eles tapam os ouvidos. De que adianta estas doutrinas? Que adianta estas doutrinas? Tentarmos colocar o freio nas pessoas com as práticas doutrinárias sem a presença do Santo Espírito. E aí é o que os senhores precisam compreender. Será que os sabatistas vivem em obediência ao Santo Espírito? Aí está. Nestes ministérios sabatistas, não se ouve falar nas grandezas do Santo Espírito. E aí vai os senhores guardarem o sábado do engano, sábado da mentira, com os sabatistas, porque estão em desobediência ao Santo Espírito. Do que adianta doutrinas sem o Santo Espírito? Os senhores acreditam que os os pentecostais, vivem em obediência ao Santo Espírito? Não vivem. E aí os senhores vão ficar falando línguas. Que línguas é estas? São emoções da carne, da alma, nada espiritual. Não são do Santo Espírito, são emoções da alma. Estas línguas faladas nos ministérios pentecostais têm autoridade do Santo Espírito para falar. Nada a ver com o Santo Espírito, essas línguas faladas nos meios pentecostais. Nada a ver. São emoções da alma, nada do Santo Espírito. Porque eles não estão em obediência ao Santo Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Santo Espírito tem a dizer para nós.
e eles estão em desobediência às verdades do Santo Espírito. Aí os senhores vão usar o véu do engano, a igreja do véu, prática enganosa. Vão para a Universal fazer votos, pactos. De que adianta? Reprisarei tantas vezes. Está nestes ministérios em que os homens não dão ouvidos à voz do Santo Espírito. Estão em desobediência ao Santo Espírito. De que adianta estas doutrinas sem a presença do Santo Espírito? Aí os senhores tirem aí as suas conclusões. É tudo que o diabo precisa na vida de um homem, de uma mulher. É que nós sejamos desobedientes às verdades do Santo Evangelho. Não é a verdade pregada na sua igreja, no seu ministério, pelos pastores. São as grandezas, são a inspiração do Santo Espírito no Evangelho. E quando nós somos desobedientes, não ouvimos os conselhos do Santo Espírito na palavra, nos tornamos presas fáceis nas garras do diabo. Aí os homens nos escravizam, faz de nós tudo aquilo que jamais almejaríamos ser. Por quê? Desobediência à santa palavra do Senhor. Desobediência aos conselhos do Santo Espírito. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos não querem conhecer, porque deixam as grandezas do Evangelho para ouvir falatórios inúteis. E para a glória do Espírito, se fosse para os senhores guardar sábado, Santo Espírito, eu tenho 100% de certeza, mandaria eu falar aqui para os senhores guardarem. Se fosse para os senhores usar o véu, dar o seu tudo dentro da igreja, falar em línguas, eu tenho certeza absoluta que o Santo Espírito me aconselharia aqui para falar com os senhores que é verdade. Ao passo, o senhor não veio aqui mencionando guarda de sábado, uso do véu, dom de línguas, porque são doutrina dos homens que estão em desobediência ao Santo Espírito. E estas doutrinas de nada valem sem a direção do Santo Espírito, sem a nossa obediência ao Santo Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Santo Espírito tem a dizer para os líderes das igrejas. Só que eles não querem ouvir, justamente para escravizar aqueles que o Senhor comprou com o seu precioso sangue. Porque quando derem ouvido à voz do Santo Espírito, eles vão recuar, dar um passo atrás. E eles não querem viver em desobediência ao Santo Espírito. E por isso é inútil, senhores, na prática destas doutrinas, porque estes estão em desobediência ao Santo Evangelho, às verdades do Santo Espírito. Agora,
Pegue aí seu copo com água. Vamos tomar da água. Deixa um pouco dela para lavar os seus olhos, para que os seus olhos, nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. Meu Pai, consagra esta água com o teu poder, com a grandeza da tua palavra. Quem dela tomar, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Em alguns estudos, nós estamos fazendo a oração da fé. E nesse estudo faremos também. Olhe aí nas suas mãos, com os seus olhos abertos. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Purifique-as com o teu poder. Quando estes colocarem no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa bater em retirada para a glória do Santo Evangelho. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, faça uma compressão, feche seus olhos e creia, meu Pai. Passa com o teu poder, meu Senhor, do alto da cabeça deste homem, desta mulher, daqueles que creem, meu Pai, e afasta, repreenda toda a obra do mal, que este homem, esta mulher, que esta família sejam libertos, Senhor, para a glória do Santo Espírito, e que o fogo do Espírito passa do alto da cabeça até a planta dos pés, para a glória do teu nome. Agora repita comigo: na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória, na grandeza do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha vida sentimental, sai para o abismo maligno. E não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a prosperidade, a libertação no seu viver diário, para a glória do Cordeiro. Agora o Senhor, a Senhora que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, quer andar sob a sua direção, na sua proteção, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher com teu poder, com as grandezas do Santo Espírito. Que este homem, que esta mulher, que tem dado crédito a estas verdades, sejam abraçados pelo Santo Espírito, que de nada eles venham ter falta. Proteja e guarda dos acidentes de todo mal, meu Pai. Ilumine a vida deles para a santidade, para a glória do Santo Espírito, meu Pai. Prepara-os para o reino, na glória do teu nome, na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, para sempre, sempre, para todo e sempre. Senhor te abençoe e te guarde, dê-lhe sabedoria e entendimento, força para vencer as dificuldades da vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.